Começando pela família da nossa irmã Lindomar, que partiu, que o Senhor possa confortar todos os seus familiares, ó Deus, seus filhos, tão abençoados, ó Pai, firmes na fé, que o Senhor possa cuidar de cada um, Pai, que aquela família continue lembrando de quem foi a dona Lindomar, enquanto aqui pôde estar e trabalhar, Senhor. Louvado seja o seu nome pela vida dela. Que agora o Pai já esteja descansando com o Senhor, em nome de Jesus, e os demais familiares sejam confortados e fortalecidos, ó Deus. Senhor, nós lembramos do nosso irmão Joaquim, que foi internado para fazer uma cirurgia, Pai, de escaras, com muitos dias internado antes, e isso foi afetando sua pele. Ó Deus, foi complicando um pouco mais a sua saúde. Que o Senhor, ó Deus, esteja, Pai amado, cuidando dele, dando a cura para essa ferida, Senhor Deus, e tudo que ele precisar, Senhor, que o Senhor renove a fé dele, fortaleça ele no seu caminho, Deus. Lembramos, ó Pai, dos nossos irmãos que estão em tratamento, ó Deus, como a Kellen, a Priscila, Senhor, sempre lembramos delas pelo delicado estado dos seus tratamentos, ó Pai, mas o Senhor é Deus e há de cuidar dessas nossas maninhas para que elas fiquem cada vez melhor, Pai, tendo êxito nos tratamentos, na cirurgia, Pai, que a Priscila vai fazer futuramente. O Senhor cuide, Pai, para que tudo dê certo, ó Deus. Colocamos essas irmãs preciosas nas suas mãos. Lembramos da Salomia, ó Deus, que esteve aí com Covid. Cremos, ó Deus, que ela já esteja melhor, mas que o Senhor esteja renovando as suas forças, Pai, cuidando das suas causas, Pai querido, das suas lutas, ó Deus amado, porque a tua serva muito precisa da intervenção do Senhor nas coisas que ela precisa resolver, Senhor. O Senhor bem sabe de cada detalhe da sua vida, Pai amado. Sê com ela, Senhor. Lembramos da Zilá, Pai, com problemas na coluna e agora dores nos braços, vida de passadeira por muitos e muitos anos, Pai. Agora já vem com algumas consequências, Senhor. Sustenta a tua filha, ó Pai, que lutou tanto até aqui, precisa do trabalho, Senhor. Cuida, Pai amado. Cuida também, ó Pai, dos familiares do Edmar, que sofreram aquele atropelamento de moto, como vimos no grupo. O Senhor esteja zelando de cada um conforme as suas necessidades, ó Deus. Ser com eles. Demais irmãos, ó Pai, que estão em tratamento, que estão, ó Pai, saindo de problemas de saúde, e o Senhor tem o sustentado. Muito obrigado, ó Deus. Continua com cada um. Oramos, Senhor, pela conversão dos nossos familiares, ó Pai. Quantos precisam de ter experiência contigo, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Alcança os nossos, ó Pai. E que cada um de nós seja boa testemunha do teu reino para, ó Deus, mostrar o caminho do Senhor. Pai querido, cuide dos nossos lares, ó Deus, derramando paz, entendimento, vai sanando as diferenças, as discórdias, ó Deus, dando paz, colocando anjos nas nossas casas, Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, toma nossa nação no seu altar. E agora, ó Deus, colocamos, ó Pai querido, a vida do Fábio, que trará mais uma vez o estudo para nós, que o Senhor o capacite, faça-o lembrar das coisas que ele precisa estar nos ensinando, conforme o teu querer. Abençoe-o, ó Deus, capacite o Senhor, seja ele o instrumento do Senhor. Dê a ele paz, cuida também da sua família, de todos os nossos irmãos, da liderança da nossa igreja, daqueles que trabalham, ó Pai, para manter as coisas em ordem, Senhor. Tem misericórdia de cada um dos nossos, ó Pai. E abençoa o nosso estudo, Senhor, para a honra e glória do seu nome, para o nosso crescimento na fé, o fortalecimento, o entendimento. E, ó Deus, que cada um tenha cada vez mais compromisso contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos começar o nosso estudo, mas eu gostaria de, antes de nós entrarmos aqui, propriamente no capítulo 17, na oração de Deus Filho a Deus Pai, eu gostaria de dar um pequeno testemunho para os irmãos, em honra também à nossa irmã Lindomar Souto, que foi recolhida para a glória, uma irmã muito querida durante o tempo que esteve conosco, e eu sempre gosto de dizer que um seminarista e um pastor, né, ele não é fruto do acaso, né? Ele também é fruto desse trabalho, tanto da igreja, conselho, todo mundo,
e de irmãos que ajudam também, não é? E desde o meu primeiro mês no seminário, nossa irmã Lindomar sempre nos auxiliou de várias maneiras e acompanhou a gente até o final. Os 4 anos do seminário, sempre esteve conosco, nos ajudando. E louvado seja Deus pela vida dela. Uma irmã de coração muito grande, uma irmã muito generosa na obra do Senhor. Deus usou-a tremendamente aqui no Jardim América para abençoar muitas vezes. E louvamos a Deus pelo que Deus fez através da vida dela. Fica para nós um exemplo daquilo que nós precisamos ser generosos em muitas questões, abençoar o reino, investir no reino de Deus, não é? Que Deus a abençoe. Aliás, que Deus a abençoou, né? Que a recolheu, ela está nesse sentido. Queremos nós que esteja melhor do que nós, né? Com Cristo na glória, né? E que Deus conforte toda a família, conforte os irmãos aqui também que conheceram ela, que também estão tristes, né? Porque a gente fica sempre triste, a gente sabe que isso vai acontecer conosco, mas nós queremos prolongar o máximo possível a nossa estada aqui. Mas o Senhor aprove recolhê-la. Que Deus a fortaleça na glória, né? E que Deus abençoe os filhos, né? Um dos filhos dela é presbítero, né? Lá na Igreja Presbiteriana do Rio Formoso. Deus o abençoe e toda a família. Amém? Vamos então ao nosso estudo, a oração de Deus Filho a Deus Pai, capítulo 17 de João. Os irmãos perceberam que nós tentamos fazer um meio termo, né? Nós não conseguimos, por exemplo, estudar o Evangelho de João capítulo por capítulo. Isso aí demoraria muito tempo. Por outro lado, nós também não queremos fazer um estudo muito rápido e passar por cima de pontos importantes. Então, a gente meio que faz algumas escolhas de algum tema aqui do Evangelho de João. Se alguém notar falta de um tema que eu estou deixando para trás ou coisa do tipo, você pode me procurar no privado e dizer assim, olha, meu irmão, eu gostaria que tratasse disso, não é? E talvez o seu olhar seja diferente do meu, e não significa que é pior, entendeu? Então, você pode dar a sua opinião, tá? Sobre algum tema que talvez eu possa ter deixado para trás. Antes da gente entrar, a gente precisa lembrar de alguma coisa. Primeiro, nós temos nos evangelhos 2 relatos de oração de Jesus. Mateus capítulo 6 tem uma oração que Jesus ensina aos discípulos. Os irmãos vão se lembrar dela, que é a famosa oração do Pai Nosso, não é? Deus ensinando os discípulos a orarem. Aqui no capítulo 17 de João, não é uma oração assim. Não é uma oração que Jesus está ensinando os discípulos a orarem, mas Jesus está, ele próprio, orando pelos discípulos. Não apenas orando pelos discípulos, mas orando por ele mesmo, por aquilo que vai acontecer com ele. Por isso que nós chamamos essa oração de oração sacerdotal. Em algumas Bíblias até aparece essa expressão oração sacerdotal. Antigamente, nós usávamos a expressão oração de consagração. Tá? Essa é uma outra expressão que era usada para falar dessa oração do capítulo 17, que Jesus faz pelos seus discípulos. Vamos entender algumas coisas sobre essa oração. Vou passar aqui à frente, na pequena introdução. Primeira coisa é as circunstâncias dessa oração. Nós aqui estamos nos finalmente, né? Jesus está prestes a ser traído e a ser morto. E se você olhar comigo o capítulo 14 e o capítulo 15, Jesus está conversando com os discípulos e dando as últimas instruções para eles, falando para eles sobre o verdadeiro caminho. Nós vimos na última terça-feira, quando Jesus disse lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz isso no capítulo 14 e ainda vai dizer, não se turbe o vosso coração. Eu queria perguntar, quanto tempo Jesus ficou aqui na Terra e andou com os discípulos? Quem lembra? Quanto tempo? Quem responder ganha R$1 milhão fictício, viu? Fictício, por favor. 33 anos de vida total e 3 anos, né, com os discípulos. 3 anos de discípulos. A irmã Iracema levantou a mão e ia falar isso? Meus parabéns. Alguns aí sabem de cabeça. São
33 anos de vida, basicamente, né? E nós temos 3 anos de ministério andando com os discípulos. Os irmãos vão se lembrar também, nós já falamos sobre isso em outro momento, que Jesus, durante 3 momentos, ele se dirige aos discípulos dizendo assim: a minha hora está chegando. Eu vou para junto do Pai, certo? E os discípulos não reagem muito bem a isso. Porque, imagina só, são 3 anos de uma caminhada diária, tá? Não é uma caminhada de domingo, uma caminhada de todo dia. Eles dormiam e acordavam junto de Jesus. Aonde Jesus ia, eles iam junto. O café da manhã, o almoço, a janta, o café da tarde, não é? As lutas, todas eram compartilhadas por ele. E aí, de repente, Jesus chega no final e Jesus está dizendo: olha, eu vou partir. E é nesse contexto, junto com os discípulos, é que Jesus vai fazer essa última oração que nós vamos estudar daqui a pouco. Outro ponto é o conteúdo dessa oração. O conteúdo dessa oração é um conteúdo de intercessão. Nós podemos resumir assim, é um conteúdo intercessório. Os irmãos sabem que quando Cristo morre e ressuscita e sobe aos céus, ele está à direita de Deus Pai, sentado como um advogado. Não é isso que João vai dizer depois, lá na sua carta? Nós temos o quê? Diante do Pai, um advogado, não é? Que nos conhece, que nos defende, aquele que defende a nossa causa. Ele intercede por nós. Então, basicamente, esse é o conteúdo intercessório. O conteúdo também posso chamar de conteúdo de consagração. Jesus está orando, falando assim: Deus, aqui estão aqueles que o Senhor me deu. E eu agora quero pedir por eles. Por esse é o conteúdo dessa oração. Outro ponto é a ênfase dessa oração. A ênfase dessa oração, nós vamos ver que basicamente passa por 4 assuntos. E eu gostaria que a gente olhasse isso aqui agora. Jesus pede para que os discípulos sejam guardados do mal. Gostaria que vocês não se esquecessem disso, ou seja, segurança. Jesus pede por segurança, para que eles sejam guardados do mal. Jesus pede que eles sejam separados do mundo, ou seja, que haja santidade na vida deles. Jesus pede para que eles sejam qualificados para a missão, através da unidade. E Jesus pede que eles sejam levados para o céu, salvação, certo? Então, essas 4 ênfases estão nessa oração aqui do capítulo 17, que Jesus Cristo vai fazer por nós, pelos discípulos e por nós também. A divisão é essa aqui, ó. A oração de Jesus começa no capítulo 17, versículo 1, e do versículo 1 até o versículo 5, ele vai pedir ao Pai por nós, pela salvação dos discípulos. Depois, do versículo 6 até o versículo 14, ele vai orar por segurança, para que os discípulos estejam seguros e protegidos. Depois, ele vai orar por santidade, do versículo 15 até o versículo 20, pedindo ao Pai pela santidade, pela santificação dos discípulos. E, por fim, ele vai pedir por unidade. Do versículo 28 ao versículo 26, a oração gira em torno da unidade dos discípulos. Louvado seja Deus por essa oração maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Ok? Antes de nós entrarmos, eu gostaria de perguntar: tem alguma questão sobre essa introdução? Alguma pergunta? Alguém pode abrir o microfone e fazer para a gente poder caminhar. Como é que está aí? Todos estão entendendo? Tem alguma coisa que você gostaria de me lembrar que eu não falei? Fique à vontade. Tudo ok, né? Então, nós podemos continuar, então, dentro desse conteúdo aí, desses 4 pontos, que é a ênfase da oração de Jesus. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque hoje nós vamos ter um modo diferente de estudo. No final, eu separei 3 perguntas que eu quero fazer para vocês, tá? Que eu gostaria que vocês ficassem de olho no conteúdo. São 3 perguntas que vão estar no estudo e depois eu vou perguntar para vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto: Jesus ora e pede por salvação. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E eu gostaria de pedir para um dos irmãos abrir o microfone
e fazer essa leitura, por favor. Salvação, 17, 1 a 5. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que com ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém. Eu gostaria que nós olhássemos para algumas coisas que estão aqui nesses primeiros 5 versículos. Basicamente, 3 coisas são importantes aqui. Jesus começa a orar e ele fala assim: Pai, é chegada a hora. A hora de quê? A hora do sacrifício. A hora que Jesus não apenas vai ser o sacerdote, né, que intercede pelos discípulos, mas Jesus vai ser o próprio sacrifício. Ele vai morrer, ele vai se entregar, não é? Voluntariamente, e vai morrer. Eu gostei de uma frase que eu ouvi hoje. A frase é o seguinte: quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. E aí a resposta é: isso aconteceu só uma vez na história, que foi com a morte de Jesus Cristo. E isso foi voluntariamente. Depois disso, nunca mais aconteceu coisas ruins a pessoas boas. Todos nós somos ruins. Todos nós somos pessoas pecadoras, não é? Então, quando nós olhamos para nós e falamos assim: mas isso não poderia ter acontecido comigo, não é? Ora, você é pecador, querido. Você é filho de Adão, não é? Então, as lutas, de fato, acontecem conosco. Mas Jesus Cristo aqui, ele é a oferta voluntária. E é bonito a forma como João escreve aqui as palavras de Jesus, né? Jesus vira para Deus e chama ele de Pai, né? E diz: é chegado a hora. E ele diz: glorifica a teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Eu gostaria de perguntar para os irmãos: como que Deus pode glorificar Jesus na morte? Quando Jesus pede aqui, glorifica o teu filho, ele está falando de quê aqui, afinal de contas? Eu imagino que deve ter outras respostas, mas ele vai deixar de ser homem, né? Agora vai ser só Deus, né? Depois da ressurreição, e quando ele subir aos céus, vai deixar de ser homem, né? Você está no então, caminho. Ele vai ser reconhecido, né? Como Deus. Sim. Então, ele vai ser glorificado nessa hora. Porque muitos que não entendiam que ele era Deus, né, vão ter essa certeza na morte dele. Você tá no caminho certo, meus parabéns por isso, é isso mesmo. Só faltou uma palavrinha aí, que é a palavrinha ressurreição, mas você falou dela implicitamente, né? Que é isso: glorifica teu filho. Olha, Jesus vai entregar a sua vida, ele vai morrer como o cordeiro que tira o pecado do mundo, e a morte dele é a morte de um homem, não é? Porque Deus não morre, mas um homem morre. Quando ele morre, ele é verdadeiramente homem. Mas qual que é a glorificação do filho? É a ressurreição. E quando ele é ressurreto, Paulo vai dizer em Filipenses que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se doblará. Paulo vai dizer em Colossenses que para ele todas as coisas foram feitas. Isso acontece como? Na ressurreição, certo? Porque na ressurreição ele é, de fato, reconhecido como o verdadeiro Filho de Deus, né? E olha só: para que o Filho te glorifique a ti. Como é que o Filho glorifica ao Pai? O Filho glorifica ao Pai aqui obedecendo, fazendo a vontade do Pai. Aquilo para a qual ele foi proposto, aquilo para a qual ele foi designado, o caminho da obediência. É importante lembrar que Jesus Cristo sabia, Jesus como homem, sabia que o sacrifício dele não seria fácil. Não seria um sacrifício tranquilo. Ele está antevendo
tudo aquilo que vai acontecer com ele. E ele está antevendo que será muito difícil você ter uma coroa de espinho na cabeça, você receber bofetadas, você receber quarentena de açoite nas costas, ser basicamente tirado da sua pele, né, com muita força, ser crucificado, carregar o pecado do mundo, né? Mas ele fez isso. E olha só, versículo 2 vai dizer assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus aqui está dizendo, olha, eu vou glorificar a ti. Por quê? Porque Deus já havia conferido a Jesus a autoridade de conceder vida eterna e a autoridade sobre toda a carne. Não é isso que Colossenses vai dizer, capítulo 1, versículo 13 em diante? Nós temos até uma música que nós cantamos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Ou seja, a vida eterna, que é a salvação, só é possível através de Jesus. E Jesus está deixando isso claro aqui. E aí ele vai dizer no versículo 3, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Não é possível falar de salvação sem falar de conhecimento de Deus e de conhecimento de Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele que é salvo é transportado para uma união verdadeira com Jesus e com o próprio Deus. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5? Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Nós não estamos mais longe de Deus. Eu gostaria de recomendar um livro para os irmãos, alguns já devem ter ouvido falar desse livro, chamado O Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, J.I. Packer. Esse livro é fantástico. Não é um livro difícil de ler. É um livro muito fácil, um livro muito bom para se ler. E ele fala sobre o conhecimento de Deus, que só é possível para quem de fato é salvo, para quem de fato tem a vida eterna. Ninguém pode conhecer a Deus sem ter olhos para ver, sem ter olhos para enxergar. Talvez já deve ter acontecido com os irmãos, eu creio que sim. Quem aqui já teve uma experiência de estar lendo a Bíblia e de repente estar contemplando assim a grandeza de Deus e ser tomado de um susto, de um assombro, de falar assim, nossa, como o Senhor é grande. Quem aqui já teve a oportunidade de estar andando, talvez dirigindo o carro e olha para uma montanha ou para o mar, ou olha para um rio grandioso e fala, agora eu entendo, tanto que o Senhor é grande. Isso faz parte daquilo que é um privilégio para os salvos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que conheçam a Deus e conheçam a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Versículo 4, ele vai dizer, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, esse ponto aqui é muito importante para nós. A salvação que Cristo veio obter por nós, ela foi consumada. Ela foi consumada. Nesse ponto, os nossos irmãos, que às vezes falam da possibilidade de se perder a salvação, ou da possibilidade de alguém escolher a Cristo, eles precisam, às vezes, ser lembrados de textos como esse, que falam que a obra de Cristo foi consumada. Cristo, quando morre na cruz, irmãos, ele não oferece uma salvação. Não é isso. Imagina só, Jesus na cruz, com os braços abertos, morreu, e aí ele diz assim, todos aqueles que quiserem podem usufruir dessa salvação. Não é isso. Não está na nossa mão o aceitar ou o rejeitar. A obra foi consumada. Cristo verdadeiramente morreu, e a obra para a qual ele foi confiado para fazer, ele fez. Vamos ler um texto que vai estar ligado a isso? Quem pode abrir a Bíblia aí? Lá em Isaías, capítulo 53, versículo de número 11, por favor. Isaías 53, 11. Quem achar, pode ler, por favor. Posso ler, Fábio? Obrigado. Isaías 53, 11.
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso está muito ligado aqui, não está? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Isaías disse, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, ele verá aquilo para qual ele veio para fazer e ele fez. Ele, de fato, vai entregar a sua vida pelo seu povo, ele vai salvar o seu povo, ele vai salvar os discípulos. E aí ele diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Irmãos, um outro ponto importante da salvação que nós esquecemos às vezes é que a salvação em Cristo Jesus tem a ver com comunhão. Comunhão. Você percebe que Jesus aqui toda hora está falando do Pai e está pedindo para ser glorificado com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aonde Jesus anseia estar? Junto do Pai. Junto do Pai. E aonde os salvos anseiam estar? Junto de Cristo, junto do seu Senhor. Então, esse é um ponto importante da salvação, a comunhão, o anseio pela comunhão. E é interessante porque não é uma comunhão só nossa para com Deus, mas é de Deus para conosco. Porque o que Jesus fala para aquele homem que estava na cruz, do lado dele, do ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É bonito pensar que Deus não precisa de nós. É fato. Mas Deus anseia por comunhão conosco. E Jesus quer essa comunhão conosco. E nós vamos anseia. Oi. Aí nessa hora ele vai estar hoje mesmo com Cristo no paraíso, né? Naquele dia mesmo. Sim. Mas ele vai estar dormindo, né? Porque a ressurreição ainda não aconteceu. Não, então, a alma dele, o ser pensante dele, né? Estará com Cristo, apenas não em corpo, né? Não vai estar dormindo, ele vai estar, de fato, experimentando das grandezas de Deus no céu, junto de Cristo, mas não com o corpo incorruptível. Isso só depois, na ressurreição, certo? Então, por exemplo, agora, nesse exato momento, lá no céu, há uma multidão de cristãos, né? E quando eu falo cristãos, estou falando de pessoas que estão com Cristo, né? Uma multidão, nós estamos falando de Pedro, Paulo, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses estão em plena comunhão com Cristo nos céus, nesse exato momento. Só que não em corpo. Por quê? Eles estão aguardando a ressurreição. O único que está em corpo lá é Cristo, certo? Porque ele já ressuscitou corporeamente, um corpo incorruptível. Então, o ponto é a comunhão na salvação. E esse é um ponto muito bonito da salvação. Que às vezes a gente pensa a salvação só como a ideia de ir morar com Deus, mas como se Deus tivesse aberto uma concessão para nós. Não é isso. Deus quer comunhão conosco. Deus quer estar junto dos seus filhos. Deus quer ser glorificado por nós. Mariana? Assim, eu ainda não assimilei tudo isso, sabe, irmão? Tá bom. A ideia seria de quem dorme e quando Jesus voltar na sua segunda vinda, aí a ressurreição dos mortos, né? Os justos já não vão ser julgados e os outros vão ser julgados, né? Sim. Mas eu acho que esse assunto ele precisa de mais um embasamento, assim, para a gente poder ficar com ele bem, bem claro mesmo, né? Uma coisa, é importante isso. Teve um estudo que a gente tratou disso, mas foi de forma bem rápida mesmo. Porque é o seguinte, nós temos basicamente, Mariana, três teorias, né, doutrinas sobre o destino da alma, certo? Quando morre, certo? A primeira delas é a visão católica. A visão católica diz que quando alguém morre, ela vai para o purgatório, certo? Ela vai para o purgatório. E aí, depois do purgatório, depois do juízo, ela vai para o céu. A segunda visão, que é a visão dos adventistas, e infelizmente é uma visão que às vezes ela é propagada no nosso meio. A gente às vezes ouve isso assim, aqui e ali, e a gente não trata muito disso, né? Que é a questão do sono da alma, certo?
que é a ideia de que quando alguém morre, existe um estado intermediário, certo? Esse estado intermediário é um estado onde a pessoa vai estar dormindo, não é? E aí, depois, na ressurreição, ela vai acordar e vai se unir ao seu corpo e vai estar com Cristo. Essa é a doutrina do sono da alma. Mas nós não temos base bíblica para essa doutrina. O que nós entendemos, e a Bíblia deixa claro para nós, é que quando Jesus fala com o ladrão na cruz, ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso, certo? Então, o ponto principal é, quando alguém morre, onde o seu corpo fica? Fica lá no cemitério, fica lá enterrado. E a sua alma? Ora, a sua alma vai para junto de Deus, certo? Essa alma vai para junto de Deus. E a alma que vai para junto de Deus não vai para dormir, certo? Ela não vai ficar num repouso lá. Ela vai estar em comunhão com Deus. Ela vai estar já em comunhão com Deus. Já houve uma salvação, certo? Agora, o que não aconteceu ainda é a ressurreição do corpo. O corpo não, o corpo está lá no cemitério. E aí Apocalipse depois vai dizer que na vinda do Senhor Jesus, os corpos serão reunidos a Cristo, certo? Mas não há esse espaço, Mariana, para a gente pensar no sono da alma, tá? Como se fosse um estado intermediário ali, certo? A ideia haverá, quando alguém morre, vai direto para o céu ou vai direto para o inferno, um dos dois. Júnior? Então, os dois textos base que a pessoa não está dormindo, Lucas, capítulo 16, 19 a 31, fala a história do rico e do Lázaro. Quando é relatada a história do rico e do Lázaro, eles estão conversando, eles estão conscientes e eles estão se vendo à distância. Então, é o primeiro sinal da Bíblia que diz que as pessoas estão conscientes, elas não estão dormindo. Quem morreu e morreu sem Jesus Cristo já está no inferno. E quem morreu em Cristo já está no céu. Porém, a segunda vinda de Jesus vai consumar a questão de nós termos o corpo glorificado que o apóstolo Paulo fala. Então, há consciência. O fato de falar que nós estamos descansando é porque já não está mais o peso do pecado e desse corpo corruptível. Esse corpo corruptível e o pecado nos dá fadiga, nos dá cansaço. Mas lá não, isso não tem. O outro texto importante que a Bíblia fala é lá em Apocalipse, acho que na abertura do quinto selo, eu estava tentando lembrar aqui, é o seguinte: Apocalipse fala que as almas das pessoas que foram martirizadas por Jesus Cristo estão debaixo de um grande trono de Deus e estão clamando a Deus: até quando, Senhor, tu vai aceitar essas abominações no mundo? Ou seja, eles estão até de certa forma indignados com Deus, e Deus manda dar a eles vestiduras brancas e falar que espera. Espera por quê? Porque ainda tem gente para converter e num determinado momento, então Deus vai acabar com o mundo. Ou seja, as pessoas que foram martirizadas, elas estão clamando a Deus por justiça pela morte violenta que eles tiveram e pela perseguição dos cristãos. O que significa que essas pessoas, elas estão conscientes. A ideia do descanso da pós-morte nessa etapa da vida é que nós não temos mais o pecado e o corpo corruptível. Então, nós estamos descansando, porém consciente. A segunda vinda de Jesus vai homologar finalmente tudo isso, dando a nós um corpo incorruptível e inaugurando o novo céu e nova terra, que aí finalmente é a última etapa. Outro ponto importante é no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração mostra Jesus junto com 3 discípulos e eles veem uma visão. E quem que aparece na visão? Aparece Deus Pai, não é? E aparece 2 homens ao lado deles. Aparece tanto Elias quanto a figura de Moisés, certo? Eles 2 aparecem ali com Jesus. Então, Mariana, nós temos esse ensino nas Escrituras, eu diria que implícito, tá? Não está explícito, por exemplo, se você não tem nenhum texto explícito dizendo assim, ó, morreu, está lá, mas de forma implícita, tá nas Escrituras, o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus junto de Elias e Moisés.
As almas diante do trono de Deus clamando pelo final das coisas. Ou seja, tudo isso mostra que essa ideia do sono da alma não é uma doutrina correta, precisa. Né? O que está acontecendo é que os nossos corpos ainda não estão unidos. Né? Os nossos corpos não, nós estamos aqui, né? Mas os corpos dos que morreram ainda não estão unidos às suas almas. Isso vai acontecer lá no final. Ok? Pode ser que isso ainda não tenha ficado claro, mas isso não é problema seu, esse problema é meu, né? Posso ter que melhorar os argumentos ou te dar mais textos ou estudos sobre isso e eu posso te passar, ok? Kathleen? Fábio, só uma pergunta. Então, a primeira visão é católica, a segunda adventista, e qual é a terceira, então, que no caso a terceira a gente poderia dizer que é uma visão protestante em geral, né? Tá. Os evangélicos em geral, tanto assembleanos, metodistas, batistas, todos creem dessa forma, que quando uma pessoa morre, ela vai direto para o céu, certo? Os católicos têm essa visão de que há o purgatório, sabe? Por exemplo, dentro do catolicismo, há o tal do limbus patrum, que é uma palavra difícil para falar, que é o seio de Abraão, que é um local para onde iam os crentes do Antigo Testamento, né? Essa é a explicação que eles têm para isso, mas não é uma explicação boa, não, ok? Mariana, ficou um pouco mais claro ou ainda tem dificuldade? Como é que está? Não, clareou bastante, meu irmão. Eu vi que assim, a gente tem muito sede daquela coisa explícita, né? Claríssima. E aí, quando a coisa é mais implícita, você busca aqui, busca ali, realmente traz um pouquinho mais de dificuldade, mas valeu, o Júnior também clareou muito. Muito obrigada aos dois. Ok. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de doutrina bíblica, e aqui a gente precisa ser bem cuidadoso, porque, às vezes, nós gostamos de fórmulas, né? E a gente até tenta, né? Por exemplo, quem está ensinando tenta colocar tudo dentro de fórmula que você fala assim, entendi, não é? Mas as coisas não são tão fáceis assim, não. Por exemplo, como é que você explica predestinação e livre-arbítrio ao mesmo tempo? Não é tão fácil. Não dá para simplesmente colocar num quadro e falar assim, todo mundo vai entender. Não é tão fácil assim. Por quê? Porque a Bíblia foi dada a nós para que houvesse um relacionamento com ela. Tem muitas doutrinas bíblicas que vão sendo sedimentadas, vão sendo compreendidas ao longo da leitura, né? Então, isso é muito importante. Tem coisa que não está ali assim, ó, paf, clara, mas com a leitura, com as inferências, né, que você fala assim, disso procede isso. Aí a gente vai conseguindo entender, ok? Vamos lá. Depois de orar por salvação, Jesus ora por segurança. E Jesus vai pedir ao Pai por segurança. Kathleen, pode ler, por favor? Posso sim. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. A eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Dá falta essa parte ainda, do 11 ao 15. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Amém. Também essa parte é uma parte muito bonita, uma parte muito especial. Jesus está fazendo uma oração e ele pede, de forma bem resumida, que nós, os discípulos, né, os discípulos tanto daquela época como os de hoje, sejam guardados do mundo.
E aqui a gente precisa entender o que significa mundo aqui, né? O que significa mundo? Jesus usa a expressão aqui, na verdade, na pena, né, na letra de João aqui, que é cosmos. Cosmos. E para nós, na nossa cultura, quando a gente fala de cosmos, a gente está falando de universo, não é? A gente está falando de mundo no sentido físico, não é? Estrelas, lua, oceanos, rios, matas, não é? E Jesus não está falando nesse sentido. Não está falando no sentido mundo aqui para que Deus nos guarde da natureza, por exemplo. Não é isso. Até porque o mundo foi criado pelo próprio Deus. O mundo é bom. Está em pecado, mas o mundo é bom. O mundo foi criado por Deus. Que mundo é esse aqui? Quem gostaria de participar? Eu vou resumir, hein? Pode? Pode. O mundo é o que não é a igreja. O mundo é o que não é a igreja. Certo? Quem mais? Cadê o povo que vai se lembrar das cartas lá de João? Que depois ele vai falar um pouco mais disso aqui. Ele vai falar sobre o mundo lá nas suas cartas e ele vai deixar bem claro que nós temos 3 inimigos. 3 inimigos muito ferrenhos. Quais são esses inimigos? O primeiro inimigo é o próprio pecado, né? A nossa natureza pecaminosa. Depois ele vai dizer que é o mundo, mas ali ele vai explicar que é o sistema, que é aquilo que não é o povo de Deus, é o sistema que está em rebelião contra Deus. E o terceiro inimigo é quem? O diabo, certo? Esses 3 inimigos, eles trabalham todos baseados na base dessa natureza do mundo, desse mundo no sentido de sistema, tá? Então você pega todo pensamento que não é o pensamento do povo de Deus, João está dizendo que é mundo. É nesse sentido que ele usa a expressão mundo aqui. Eu já não estou no mundo. A expressão aqui, já não estou no mundo, Jesus está falando assim, eu já estou próximo, certo? De ir, de não estar mais aqui, mas eles vão continuar aqui. Note que nesse texto aqui, 2 coisas estão acontecendo. Em um momento, Jesus usa a palavra mundo no sentido de mundo aqui, de terra, né? Ou seja, eu já não estou no mundo. Está falando de terra. Mas no outro sentido, ele está falando de mundo no sentido de sistema, tá? E isso, para nós, às vezes dá um nó na cabeça, porque é a mesma palavra com 2 significados num texto só, né? Quando Jesus fala assim, não peças que os tire do mundo, ele está falando do mundo aqui, mundo terra. Mas quando ele fala que o mundo os odiou, ele está falando de sistema, tá? Desse sistema maligno que vai nos odiar. E é interessante porque ele vai falar assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Protegia os discípulos como? Como que Jesus protegia os discípulos? Como que Jesus guardava os discípulos no nome do Pai? Ora, ele está falando desse sistema maligno, ele está falando das tentações desse mundo. E ele está dizendo que quando ele estava com os discípulos estavam fortalecidos. Os discípulos estavam com a plena presença dele. Então, eles tinham condições de se manterem fora desse sistema maligno. E é por isso que ele vai enviar quem depois? O Espírito Santo. Por quê? Porque a luta neste mundo, a luta contra as tentações, contra os inimigos, né, que vão surgindo, os inimigos do sistema, né, são grandes, mas o Senhor estará conosco. E o versículo 14, ele vai dizer, o mundo os odiou. O mundo os odiou. E, sabe, isso é espiritual, né? Ou seja, é o sistema maligno que nos odeia, mas o sistema maligno nos odeia através dos homens, através dos ímpios, através das pessoas deste mundo. E aí a gente vai olhar na história da igreja, desde o começo até o final. A igreja sempre será perseguida, sem exceção. Há tempos de relativa paz, mas não se engane, não é paz, é simplesmente uma pequena trégua, um rearranjo das hostes malignas, mas o mundo está sempre contra a igreja.
O mundo sempre vai odiar a igreja. Não vai ter diferença. Mas qual que é a grande vantagem? A grande vantagem, não, a grande segurança nossa, é que o Senhor Jesus, ele orando ao Pai, ele vai dizer, guarde eles do mal. Guarde eles desse sistema maligno. Guarde eles desses pecados. Guarde eles dessas filosofias que vão aparecendo no mundo. Alguém tem alguma questão aqui nesse ponto? Podemos seguir? Deixa eu olhar o horário aqui. Ok, dá tempo da gente caminhar. Terceira parte da oração. Jesus, depois de pedir por segurança, ele pede por santidade. Quem pode ler? Alzira, consegue ler aí, dos 16 ao 20? Sim. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Meu pai contava uma historinha, e é uma historinha mesmo, viu, gente? Não tem pretensão de ser uma história verdadeira, não, mas diz uma história que tinha um bandido que estava praticando alguns roubos perto de um cemitério. E o bandido estava lá perto do cemitério, lá, e praticando alguns roubos, de repente estava vindo um irmão da igreja, de paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. E aí o irmão foi chegando perto, o bandido sacou a arma e falou assim, passa tudo, senão eu te mato. E o irmão falou assim, pode me matar, eu não sou deste mundo. E o bandido caiu morto na hora, de susto, né? Quando o homem falou assim, eu não sou deste mundo, ele falou, pronto, é uma alma penada, alguma coisa do tipo, né? Essa é, às vezes, a interpretação errada que nós damos desse primeiro versículo aí, o 16, né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso não significa que a gente é Gasparzinho. Não significa que a gente é Gasparzinho. Significa que a gente não é do sistema do mundo. Não é? A gente não é do sistema, a gente não faz parte desse mundo que está em rebelião contra Deus. Mas a pergunta é, se nós não somos disso, nós somos do quê? E aí a expressão que aparece é, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui é um ponto importante. A gente sempre diz que santificação significa separação, não é? Separação. Vocês já devem ter ouvido isso em algum local. Isso aqui é muito importante, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o ato de você separar algo para uma coisa específica, por exemplo, você pega o celular e vai dizer, esse celular é para ser usado apenas para isso. Esse é o ato de separar alguma coisa. Na língua hebraica era dizer a expressão kiddush, ou kadosh, dependendo do verbo que você usava. Ou seja, essa coisa está separada para um propósito específico. Na língua grega, a expressão que aparece é hagnos, que é a ideia de você pegar algo e também separar para um propósito específico. Essa palavra ganhou um significado teológico. A ideia de que quando algo é separado por Deus, esse algo é santificado, ou seja, está separado com um propósito específico. Não pode ser outra coisa, a não ser apenas de Deus. E olha só, o versículo 17 vai dizer que nós fomos separados na verdade. Quem é a verdade? O próprio Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A tua palavra é a verdade. E quem é a palavra? Ora, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Ou seja, a base da separação nossa, da nossa santificação, não é, por exemplo, como a gente às vezes já ouviu muita gente fazer, o tamanho da saia, se é 4 dedos abaixo do joelho, ou se é a capacidade de alguém parar, mulheres, por exemplo, né, que não se depilavam porque aquilo ali era vaidade, né, aquela questão da vaidade, ou homens que deixavam de fazer isso ou aquilo porque são santificados. Não, o ponto principal é a verdade, é Cristo.
Nós somos separados em Cristo, para sermos de Cristo. Portanto, há dois tipos de ser humano nesse mundo. Aqueles que estão em Cristo, portanto, são santificados em Cristo, e aqueles que estão no mundo, portanto, estão no pecado, estão na iniquidade. Este é o ponto. A base da santificação é Cristo. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou buscar a santificação. Se você for buscar a santificação em padrões humanos, você vai falhar. Muitas vezes, vocês já devem ter visto pessoas que chegam e falam assim, eu tô lutando contra um pecado. E eu vou seguir as regrinhas que alguém falou lá, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Vocês sabem que isso não funciona, é a mesma coisa da tal da dieta. Agora eu vou fazer merchan da minha fase fitness, viu? Preciso fazer merchan, fazer propaganda aqui. Eu aprendi uma coisa, que dieta sempre leva a gente a fracassar. Sabe por quê? Porque você faz uma dieta restritiva e para de comer um tanto de coisa. Só que você vai viver assim pro resto da vida? A resposta é não. Uma hora ou outra você vai falhar e vai comer e vai pôr o pé na jaca, certo? Qual que é o ideal? O ideal é você passar a comer direito, fazer boas escolhas e viver assim pro resto da vida. Viver de uma forma que você consiga comer hoje, amanhã, depois, certo? Então, por exemplo, eu estou lutando contra o pecado, vou entrar dentro da igreja e vou orar 4 horas seguidas. Irmão, isso é bom. Mas e depois? E na terça, você vai dar conta de orar 4 horas? E na quarta? E na quinta? Você vai viver assim? Não, você não vai viver assim. Então, a base da santificação não é orar 4 horas, é estar em Cristo. Pode orar 4 minutos, pode orar 4 horas, pode orar até 10 horas, mas a base é estar em Cristo. E esse é o ponto que muitas vezes nós esquecemos. A gente às vezes quer seguir regrinhas e essas regrinhas não nos ajudam. Pode ajudar durante um tempo, mas você não vai conseguir viver desse jeito, certo? E aí, olha só o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Note que parece que dá um nó na cabeça, né? Versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Aí o versículo 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E aí a gente fala, uai, o que está acontecendo aqui? Fábio, Sim. eu tenho que sair, minha mãe está passando mal, eu tenho que ir lá para casa da minha Amém. mãe. Deus Nós abençoe vamos a todos aí. Bom? Tá bom, vamos orar pela irmã Sebastiana. Vamos, Sebastiana. Amém. Vai com Deus. E olha só, não parece que dá um nó na cabeça da gente? Porque o versículo 16 fala que a gente não é do mundo. E o versículo 17 fala que Jesus nos envia para o mundo. Como é que é isso? Quem gostaria de falar? Eu acho que a Kathleen consegue. Vai lá, Kathleen. Repete, por favor, Fábio, a pergunta. Versículo 16 fala assim, eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 18 fala assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Como é que explica isso? De maneira geral, assim, nós fomos enviados para pregar o reino, né? Então, assim, nós pertencemos ao reino de Deus, mas esse reino ainda tem outras pessoas para serem alcançadas. Então, nós fomos enviados, né, para este mundo para alcançar essas pessoas. Então, Cristo, como Messias prometido, não era desse mundo, mas ele precisou vir ao mundo para cumprir, né, a vontade de Deus, e dessa mesma maneira ele nos envia para que a gente possa pregar o evangelho, eu penso, né? Amém. Já viu uma garça? Quem já viu uma garça por aí? Já viram? Já percebeu que a garça ela é branquinha, branquinha, branquinha e sempre fica com os pés dentro da lama? É basicamente isso. Nós não somos do sistema do mundo. Nós não fazemos parte desse mundo de iniquidade. Mas assim como Cristo é santo, justo e bom, e veio em carne e habitou neste mundo para poder pregar o evangelho no meio de pecadores, também nós somos enviados a este mundo para poder viver entre pecadores e pregar o evangelho para pecadores. Nós somos santos, separados para Cristo, mas, ao mesmo tempo, essa separação não nos dá direito de falar assim, eu não quero me misturar com o mundo. Esse é o grande erro da igreja, em muitos aspectos. A gente, às vezes,
entende que, a partir do momento que está em Cristo, a gente não pode mais ter amigos que não são crentes, a gente não pode mais ir na festa dos nossos amigos, a gente não vai mais ter contato com os nossos familiares que não são crentes, a gente não vai mais falar com ninguém que não é crente, e não é isso que Jesus nos manda fazer. Jesus vai dizer assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Eu gosto muito de uma expressão do Bavinck, que é um teólogo muito abençoado, que ele fala assim: nós precisamos de duas conversões. Nós precisamos ser convertidos para Deus e depois nós precisamos ser convertidos para o mundo. A gente tem que voltar para o mundo, gente. Mas a gente tem que voltar para o mundo sendo de Deus. Mas a gente tem que viver no mundo. A gente tem que, sabe, estar no meio de pecadores, pregando para pecadores. Não tem problema, isso é um ponto que a gente precisa entender. É óbvio que tem a questão dos limites, né? Você não pode estar ali compactuando, mas você precisa estar no meio de pessoas que não são cristãs. Eu estava conversando domingo com uma jovem e ela estava me dizendo que estava numa sala de aula onde uma professora se levantou para falar contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Para falar que os cristãos são quadrados, que são pessoas doentes. Imagine só a grande oportunidade que Deus está dando para um cristão estar num ambiente assim, diante de uma pessoa que está falando coisas assim que não são verdades. Imagina só o quanto que Deus está colocando e preparando aquela posição. Imagina o tanto que Deus pode usar você no meio dos seus familiares que não são cristãos. Deus vai usar você mais junto deles ou longe deles? Deus quer que você esteja com eles. Obviamente não compactuando com o pecado. Mas você é santificado não para poder falar assim, agora eu não me misturo com ninguém. Eu já ouvi, não sei se você já ouviu, relatos de pessoas que falam assim: o fulano de tal era crente. Ele não era crente, agora ele virou crente, ele não conversa mais com ninguém, ele está pior do que antes, agora ele ficou uma pessoa assim que só quer saber de ficar dentro da igreja e não tem mais amizade, não quer falar mais com ninguém. Eu já ouvi testemunhos assim, e isso não é um bom testemunho. Ele agora não tem mais amigo, ele agora não conversa mais com ninguém, porque agora ele diz que é cristão. Não é o que Jesus está ensinando aqui, certo? Vai para o mundo, vá em direção ao mundo. Por fim, gente, eu já vou terminar, só mais alguns instantes. Unidade. Olha só, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja Jesus por essa oração. E eu gostaria de encerrar com esse ponto. Ele fala, versículo de número 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. E depois, no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E o versículo 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós precisamos pensar mais nisso aqui. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de entender que muitos cristãos que pensam diferente de nós não significa que vão para o inferno. Eles são de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu não apenas pelos presbiterianos. O céu não é dos presbiterianos. O céu é dos cristãos. O céu é dos filhos de Jesus. Nós temos filhos de Jesus com sotaques diferentes, com perspectivas diferentes, certo?
Se você perguntar para mim, para o Paulo, Sérgio, para o Antônio, que está aqui, sobre uma mesma coisa, cada um de nós vai dar um relato de uma forma diferente. Por que isso? Porque nós estamos olhando para a mesma coisa, mas nós temos formas de olhar para aquilo e entender diferente. Por exemplo, os evangelhos. Mateus é diferente de Marcos, que é diferente de Lucas, que é diferente de João. Paulo é diferente de Pedro, que é diferente de Tiago, que é diferente de João. Nós precisamos entender que o povo de Deus, a base da unidade da igreja é Cristo Jesus. Esse é o grande ponto. Nós precisamos entender que, se nós estamos querendo falar assim, quem que é cristão de fato? Ora, quem é cristão é quem crê que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Esse é um ponto importante para nós. Nós, às vezes, complicamos as coisas, tá? A gente fala assim, quem é cristão? Você crê nos 5 pontos do calvinismo? Sim. Ah, você é cristão. E você não crê? Não, você não é cristão. Não, esse não é o ponto de Jesus. O ponto de Jesus é que conheçam a ti e a mim. Esse é o ponto. As doutrinas que nós temos são doutrinas que são o quê? Nossas construções, nossas interpretações das Escrituras. Mas qual que é o ponto essencial, a base principal? Jesus Cristo é o Senhor, o único caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos orar, irmãos, pela igreja do Senhor Jesus em toda a terra. E a igreja do Senhor Jesus em toda a terra, ela é composta de pessoas de todas as denominações, de pessoas de várias denominações. É possível dizer que tem denominações inteiras que estão no erro? Sim. É possível dizer que há falso evangelho? Sim, olhando para as Escrituras. Mas é possível dizer que, às vezes, nós criamos divisões que não foram colocadas por Deus? A base da nossa unidade é Cristo Jesus. Não tem como, por exemplo, ter unidade com alguém que não crê na ressurreição. Aí não tem jeito. É por isso que, quem aqui já viu culto ecumênico? Um cristão, por definição, ele não deveria, por exemplo, pregar num culto ecumênico nesse sentido. Não dá. Sabe por quê? Porque quando eu chego num culto ecumênico e lá tem um pastor, tem um judeu, tem um muçulmano, tem, sei lá, um budista, nós estamos falando o quê? Que todo mundo aqui está certo? Não. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesse ponto não tem conversa. Nós não podemos ser ecumênicos nesse sentido. Só somos ecumênicos, de fato, com quem diz, eu creio que Jesus Cristo é o único caminho. Mas, se alguém está lá e fala assim, eu creio que Jesus Cristo é o único caminho, mas eu não batizo criança. Isso não tem problema. Eu creio que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, mas na minha igreja a ceia é para todo mundo. Não tem problema. Até para as crianças, como a igreja presbiteriana independente, dá ceia até para criança. Isso não é problema para nós, nesse sentido. Está claro isso, meus irmãos? Isso precisa ficar claro para nós, porque a gente, às vezes, divide em pontos que Jesus não dividiu. E a gente, às vezes, não une nos pontos que tem que ser unido. A gente precisa pensar nisso, ok? Dito isso, conclusão. Esta oração é um modelo para as nossas orações? Essa é uma boa pergunta. De certo modo, sim. Por exemplo, essa oração indica que a glória de Deus deve ser o propósito das nossas petições. Jesus Cristo sempre, ora pela glória de Deus. Ela também mostra que devemos orar não só por nós mesmos, mas também pelos outros. Jesus Cristo faz isso, não é? Jesus Cristo ora pelos outros. Em um sentido mais profundo, porém, esta oração do grande sumo sacerdote Jesus Cristo jamais poderá tornar-se um modelo para as nossas orações. Por quê? No conjunto, ela é uma oração ímpar, porque a respeito dessa oração, Jesus nunca disse, vocês devem orar de acordo com esta oração. Essa oração, nesse sentido, ela é uma oração de Jesus por nós. É uma oração onde Jesus, ele fala de uma forma com Deus que nós não devemos falar. Eu coloquei aqui, olha, ela é singular nos seguintes aspectos, eu vou passar bem rápido. Seu autor é a segunda pessoa da Trindade. É Jesus orando aqui. Não é como em Mateus 6, que ele fala assim, vós orareis assim.
Pai nosso que estás no céu. Aqui é Jesus orando, falando diretamente com o Pai. Segundo, ela é dirigida ao próprio Pai. A nossa oração nós oramos a Deus em nome de quem? De Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. A oração aqui é uma oração que Jesus Cristo faz diretamente a Deus, certo? Outro ponto, ela não contém nenhuma confissão de pecados, certo? Ao contrário, exatamente o oposto. A oração é caracterizada pela consciência da perfeita obediência do Filho à vontade do Pai. Contraste essa oração com a que Jesus ensinou aos discípulos. Quando Jesus ensina uma oração em Mateus 6, ele nos ensina a orar por perdão, não é? Confissão. Não tem lá um momento que perdoa as nossas dívidas? Nessa oração aqui não tem isso. Ela é uma oração modelo para nós, então? Sim e não. Sim, no sentido de que é um modelo de intercessão. E não no sentido de que ela é uma oração singular. É um momento de despedida. Jesus está pronto para ir, ele se dirige ao Pai pedindo proteção para os discípulos, salvação, unidade, segurança e santificação. Amém? Algumas perguntas bem rápidas aqui. Quais são as 4 partes dessa oração de Jesus? Quem memorizou aí? Salvação, segurança, unidade e... tem que colar. Santidade, né? Santificação. Amém. Jesus ora por salvação, Jesus ora por santificação, unidade, segurança e unidade da igreja. e A unidade em Jesus, tá? Em Jesus. Não nos nossos princípios. Em Jesus, é diferente. Outra coisa. Por que chamamos essa oração de oração sacerdotal? Porque Jesus é o sacerdote perfeito, né? É ele falando com o Pai, não é isso? E ele faz uma coisa, né? Que é interceder. Não é o que o sacerdote fazia? O sacerdote não está aqui, está o povo, está Deus, o sacerdote está no meio, ele intercede. Jesus faz isso aqui nessa oração, certo? Ele intercede por nós. Última pergunta. Qual é a base da nossa unidade e santificação? Jesus. Jesus, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Quer pensar em santificação? Tem que começar por Jesus. Quer pensar em unidade da igreja? Começa por Jesus. Sempre Jesus. Certo? Crê em Jesus Cristo é cristão. Crê em Jesus Cristo tem espaço no céu. Mas não é presbiteriano. Não importa. Crê em Jesus Cristo, tem espaço no céu. Certo? Mas por que você não incluiu nessa pergunta segurança? Pode ser também, é porque os 2 pontos aí que eu coloquei, unidade e santificação, Marlene, eu pensei mais em lutas hoje, sabe? Por exemplo, a questão da unidade, né? Hoje eu vejo muita briga por questões teológicas e tudo, então eu pensei nessas 2 expressões, santificação também, mas segurança também. Qual que é a base da nossa segurança? Jesus. Até da nossa salvação. Porque o mundo hoje está buscando segurança em muita coisa, né? Sim. Em muitas coisas, em filosofias, como 7 passos para dar certo nisso, 10 para ser vitorioso naquilo, o sal, é qualquer coisa. Então, Sim. eu acho que segurança aí, ela entra e tem muito a ver com os nossos dias. Amém. E salvação também, né? Porque não há salvação em nenhum outro, né? Só em Jesus. Tem gente que está buscando salvação em outras áreas, em outras coisas, em outros deuses, né? E salvação é em Jesus. Em suma, a gente pode dizer que os 4 pontos da oração de Jesus apontam para ele como o princípio e o fim de tudo, né? Só em Jesus. Salvação, santidade, unidade, segurança. Louvado seja Deus por isso. Alguém tem alguma questão? Alguém tem alguma coisa a falar? Fique à vontade. Lembrar de orar pela mãe do Júnior, né? Amém. Vamos orar pela mãe do nosso irmão Júnior. E louvado seja Deus, porque aquilo que Cristo fez por nós, fez pelos discípulos e por nós, todos os discípulos, né? São coisas que nós podemos experimentar.
Hoje eu ouvi uma frase muito bonita enquanto estava estudando. Um pastor disse o seguinte, num livro que eu li. Ele fala assim: a gente está acostumando muito com um cristianismo que é muito ligado a ideias. A teologia no sentido de ideias. Mas o cristianismo, ele é uma religião que está muito voltada para aquilo que é muito, muito concreto, sabe? Quando Jesus fala de segurança, de salvação, de unidade, está falando de coisa concreta, né? Você quer ver um exemplo? Quando você pega Paulo, né? Paulo se converte, né? Imagina só, Paulo era um assassino, gente, que matou crente, matou cristãos, perseguiu cristãos. E Pedro e todos os discípulos aceitam ele. Por que eles aceitam Paulo? Porque Deus aceitou Paulo. E se Deus aceitou Paulo, quem somos nós para dizer, não, você não vai ser aceito? A base da unidade é quem Cristo é. Percebe que é muito claro isso para nós? A gente não pode, a gente vai criando os nossos esquemas, sabe, de, isso aqui pode, isso aqui não pode, mas a gente tem que pensar no que Cristo está dizendo sobre isso. Amém? Vamos orar pela nossa irmã Sebastiana. E eu também quero agradecer a presença aqui da Viviane Ribeiro. Viviane, ela foi nos indicada, né, pelo nosso irmão Adriano, e é um prazer, viu, Viviane, você está conosco aqui, que Deus te abençoe, e esteja sempre conosco, viu? Vou sempre te mandar o link aí para poder participar conosco dos estudos aqui. Vamos abrir as nossas câmeras, os que podem, para a gente poder tirar o nosso print, e aí depois a gente faz uma oração final. O Antônio também, né, que está aqui com a gente, né, Antônio? Antônio? Um prazer, né? Antônio é pastor Antônio, né? Deus te abençoe aí, meu irmão, na congregação, te dê graça cada vez mais. A Dirce está ali, vou esperar aqui alguns segundinhos, que sempre tem um delay, aí o Esdras está ali, Esdras e Eunice, e eu vou tirar aqui o nosso print de cada dia, Diego está ali. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Viviane está ali, Viviane. Deus te abençoe. Vamos lá, vou tirar aqui. Todo mundo com um sorriso no rosto aí. Amém. Tirei aqui o print. Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer uma oração. Eu queria pedir para a irmã Marlene fazer essa oração por nós, agradecendo a Deus por esse dia, orando pela irmã Sebastiana, pelos nossos irmãos também que carecem de oração. Eu gostaria de fazer um pedido de oração, até Mariana, continuar na pauta. Eu estou com um cunhado que é pastor, por sinal, pastor Valder Júnior. Ele está internado para fazer uma cirurgia de coluna. E era para essa cirurgia ter sido feita hoje, mas aprove a Deus, não deu certo, que apareceu uma emergência lá em São Luís, no Maranhão. E a minha irmã, que é esposa dele, pastor, que está muito dedicado na obra, ela está bem aflita, porque ela vai ter hérnia, disco, e foi assim, deixou ele travado mesmo e foi direto para o hospital e está já há uns dias tomando medicação e aguardando para fazer a cirurgia, tá? Então, se vocês puderem nos ajudar. Amém. Tá Amém. bom? Conte conosco. Vamos orar. Vamos orar. Deus de bondade, Deus de amor, Deus santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque Tu nos dá esta oportunidade, dia após dia, semana após semana, de aprendermos mais da Tua palavra, de aprendermos mais de Ti, Senhor, de sabermos mais, Senhor, do que Tu queres para as nossas vidas, ó Pai, de estarmos mais perto de Ti, Deus, de buscarmos mais a Tua face, Pai, de aprendermos as coisas do alto, Senhor. Ó, querido Deus, muito obrigada por esta oportunidade maravilhosa de estarmos nos deleitando na Tua palavra. Nós te agradecemos pela vida do licenciado Fábio, que cada dia, cada momento, cada semana, o Senhor possa dar a Fábio sabedoria, prudência, possa dar cada dia, Senhor, conhecimento do alto, e que a Tua palavra, ensinada através do Teu Filho, possa encontrar guarida nos nossos corações e nas nossas mentes, para que possamos praticá-las, ó Deus, não apenas ouvi-la, mas praticar.
Queremos ser, Senhor, cada dia, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. No teu altar, nós colocamos a vida da dona Sebastiana, te pedimos pela saúde, Senhor, dela, te pedimos que o Senhor entre com intervenção divina e que o Senhor faça segundo o teu querer e a tua vontade, mas dê alívio a ela, Senhor. Dê uma noite de paz, dê uma noite de alívio, uma noite que ela possa, Senhor, sentir aliviada das dores, de tudo que está neste momento causando dores, causando desconforto, Pai. Em nome de Jesus, usa o teu filho, o presbítero Júnior, para que ele leve palavras, Senhor, de alegria, palavras do Senhor, e que ele possa ser usado por ti, para a honra e glória do teu nome. Eu te peço pela vida do pastor Valder Júnior, meu cunhado, que o Senhor esteja com ele. Pai, tu és soberano, tu sabes o que é melhor para cada um de nós, e tu sabes como agir nas nossas vidas a cada momento, a cada segundo. Ser com ele ali no leito, naquele hospital. Dá, Senhor, graça, segurança, confiança a ele e a minha irmã e todos os familiares, e que a tua vontade seja soberana na vida dele, que tu use os médicos para fazer, Senhor, tão somente aquilo que o Senhor tem reservado. Dá a cada um que está aqui neste momento, que ouviu essa ministração da tua palavra, a cada um da paz, da alegria, da renovar de força, da renovar de alma, da renovar, Senhor, de viver na tua presença e de tão somente esperar por ti e pela tua glória. Que a cada dia nós possamos nos encontrar assim, fazendo a tua vontade, buscando a tua presença e crendo que tu és Senhor soberano nas nossas vidas. Ouve as nossas petições e o nosso clamor, no nome santo e poderoso de Jesus, com perdão dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima terça-feira, nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Grande abraço a todos. Fiquem com o Senhor. Abraço. Boa noite. Boa noite.